Olá, muito boa noite. Penso que sim, que agora estamos em direto, mais uma vez, para vos fazer companhia nesta noite de quarta-feira no Acontece no Centro Espírita. Regina, hoje vamos responder algumas questões, não é? Dos nossos espectadores, de quem nos tem acompanhado. Exato. Antes de começarmos, eu já vou voltar a repetir, porque ainda estamos aqui não sozinhos, porque estamos os dois e estamos bem acompanhados um com o outro, não é? Vamos esperar. Sempre acompanhados. Exato, vamos esperar então que nos possam fazer companhia, mais uma vez para nos falarem realmente se. Olá, Roselinde, se realmente em termos de som e em termos de imagem está tudo bem. Eu, entretanto, Regina, não sei se queres repetir de novo sobre o que é que vai ser o programa, que eu vou partilhar na minha página, como é óbvio. Ora bem, a semana passada, como se lembra, nós falámos sobre o perispírito e a influência do perispírito, corpo perispiritual, a sua ligação entre o mundo físico, o mundo espiritual e, entretanto, foram surgindo algumas questões que não tinham diretamente a ver com o tema. E somadas a uma ou outra que recebemos por mensagem, como sugestão, mais uma vez nós estamos aqui hoje para tentar ajudar a esclarecer quaisquer dúvidas, porque um dos objetivos do programa não é só divulgar o conhecimento, não é só transmitir toda a filosofia espírita, mas também poder ajudar e auxiliar o estudo que cada um faz e as dúvidas que tem, não é? Bem como às vezes algumas situações mais pessoais que alguns companheiros nossos colocam e gostariam de ver resolvidos ou ainda não conseguiram encontrar respostas ou soluções. Nós o que tentamos, enfim, é dar pistas, dar orientações, dar sugestões com base no que aprendemos do Espiritismo e que a filosofia espírita sugere e aconselha. E a partir dessas orientações, pois cada um então faz as suas devidas reflexões e ficamos muito contentes, muito satisfeitos quando depois recebemos o feedback por mensagem, quando as pessoas se sentiram devidamente esclarecidas, dizem-nos que já tiveram as dúvidas sanadas e nós ficamos muito contentes com isso, porque o mais importante é realmente não termos dúvidas. Quando não temos dúvidas, nós seguimos em frente e deixamos para trás os problemas e conseguimos modificar os nossos hábitos, e é isso mesmo que também se pretende, não é? Exatamente. Ora, e já temos aqui algum feedback, realmente em termos de som e de imagem parece que está tudo bem. Eu, entretanto, antes de iniciarmos, de falarmos sobre as perguntas que fazem parte do programa de hoje, as perguntas que nos foram colocadas, eu gostava de dizer o seguinte: dentro de alguma humildade assim, acontece no Centro Espírita, acontece aqui também connosco, porque na realidade nós não sabemos tudo, não é? Nós sabemos, muitas vezes temos que estudar, que procurar algumas, para darmos resposta a algumas questões, para nos basearmos, como disse a Regina, naquilo que a doutrina nos trouxe. Não é nada inventado por nós. Dentro da doutrina espírita terá que haver esta humildade. Se não forem os espíritas a terem essa humildade, quem será? Não é? Nós que aprendemos isso, que foi-nos trazido pelo Mestre e foi-nos trazido pelos Espíritos, através de Allan Kardec. Se nós não o fizermos, como é óbvio, estaremos a dar um péssimo exemplo. Nós não somos obrigados a gostar uns dos outros, não somos obrigados, muitas vezes, até a partilhar das mesmas opiniões. Mas lá está, nós temos esse livre-arbítrio e temos a possibilidade de dar a nossa opinião. Não no que diz respeito à parte da doutrina, que é clara, e todos os ensinamentos que nos são trazidos só têm uma interpretação. Não devem, não podem ter duas, porque os espíritos não deixaram sequer a perceber que poderá haver uma série de interpretações. Portanto, nesse sentido, o que nós gostávamos de esclarecer é que, como eu disse há pouco, tem que haver essa partilha entre todos nós, mas acima de tudo esse respeito, porque é com isso que nós estamos na vida e só assim é que seremos aqueles espíritas que Jesus
que nos indicou o caminho, indicou também aos espíritos, à época de Allan Kardec, que nos trouxessem precisamente essa boa nova. E nesse sentido, queríamos apelar precisamente a todos que realmente façam cada dia que seja um dia melhor e porque possamos de alguma forma partilhar e não estarmos uns contra os outros, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu não sei se tens alguma coisa a dizer, Regina. Não, acho que vamos então... Vamos começar o nosso programa, vamos às primeiras questões. Sim, exatamente. Eu não sei se as pessoas estarão em direto já connosco, se poderão entrar mais tarde ou não, mas nós vamos seguir aqui uma ordem nas questões colocadas. Certamente que vamos mencionando isso, eu vou tentar não me esquecer de mencionar isso ao longo do programa, para que à medida que as pessoas possam ir entrando, depois se quiserem rever, o programa é gravado, portanto poderão voltar atrás e tentar escutar, digamos assim, a resposta à pergunta que colocaram. Portanto, nós vamos começar por uma questão colocada pela Tânia Marques, que nos questionou se realmente, quando sentimos a falta e a saudade das pessoas que desencarnaram, elas percebem isso. Eu diria mais, será que elas também sentem essa saudade? Regina, como é que... É assim, quando alguém parte para o mundo espiritual, não é? O corpo físico morreu e a alma continua viva. Mas nem todos têm consciência disso, como sabemos. Agora, o que acontece do lado de cá, não é? Com a família, com os amigos, com aqueles que amavam muito, não é? E, enfim, ou muito ou pouco, sentem a falta daquele familiar, daquele amigo. Automaticamente, a gente quando tem um filho que vai estudar para fora, ou tem alguém da família que viaja para longe, o que é que acontece? Sentimos saudade. Então, quando parte definitivamente, e ainda por cima nós temos uma educação milenar de que a morte é um afastamento total, completo, porque é a nossa visão ainda muito materialista, de estarmos muito agarrados àquilo que a pessoa foi, à existência no corpo físico, então o pensamento é completamente ocupado com a memória daquela pessoa e com a falta que sentimos, com o espaço que ela ocupava na nossa vida, que de repente já lá não está. Automaticamente, por mais que se não queira, mesmo inclusive espíritas esclarecidos, pessoas que creem na imortalidade da alma, mesmo essas pessoas sentem falta, sentem saudade. Porque é como nós, quando amamos um familiar, como disse há pouco, vai estar para longe, por muito que a gente saiba que a pessoa fez uma opção e nós sabemos que ainda se encontra até perto de nós, ainda está nesta vida e nesta existência, por muito que a gente tenha consciência de todas as escolhas que foram feitas são certas, nós sentimos saudade e todos os dias pensamos nele, ou queremos ligar-lhe, ou fazemos uma videochamada para saber como é que está a pessoa, etc. Ora, a questão é que quando partiu definitivamente ou temporariamente e deixou esta existência, é difícil comunicar. Muitas vezes nem sabemos se vai ser possível, outras nem queremos na imortalidade da alma. E todos os dias pensamos nele, todos os dias sentimos saudades, choramos, às vezes entramos até numa tristeza imensa. Que faz parte de nós, não é? Do Sim, próprio porque nós humano, fazemos não é? até velório, não é? No Exatamente. momento da morte fazemos o velório, fazemos o funeral e depois há todo um contexto social que está, enfim, ligado à questão da morte, não é? E o que é que vai acontecer? O nosso pensamento e os nossos sentimentos estão direcionados para aquela alma, para aquele espírito que partiu. Ora, o espírito do lado de lá, obviamente, sente. Se nós sentimos afeição, ele vai sentir a nossa afeição. Se nós fazemos uma prece desejando-lhe amor e tranquilidade, ele vai sentir amor e tranquilidade. Se nós sentimos saudade, ele vai sentir como que um chamado, como que dizer-lhe assim, ai, que pena não estares aqui, é o mesmo que dizer, ai, mas eu estou aqui, porque muitas das vezes o espírito do lado lá, no plano espiritual, nem tomou consciência de que o corpo físico já morreu,
E quanto mais nós enviamos esse pensamento de saudade, quem me dera ter aqui, mais o espírito fica à nossa volta, perto, não é? A sentir essa mesma saudade. Muitas vezes acontece com relatos, especialmente nos livros de Chico Xavier, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, há casos em que se narra situações em que, na verdade, por muito que se ore pelo espírito, ele está tão perturbado, está em tal sofrimento moral, que nem sequer consegue perceber ou sentir os votos, as orações, os pensamentos, etc. Não acontece com toda a gente. Às vezes acontece com espíritos que, enfim, por motivo de suicídio, não é? Ou por outras razões, com que parte, que ficam de tal maneira perturbados com aquilo que estão a vivenciar no momento, que não vai ser a saudade que os vai chamar por perto. Porém, há um momento em que o espírito ganha lucidez e então, se naquele ambiente familiar continua-se a haver aquele sentimento de ausência, de que partiu e de perda, o espírito aproxima-se daqueles sentimentos, não é? O que é que fazer nessas situações? O ideal é que a gente possa tratar a situação com amor, com carinho, pois é claro, sentimos a perda, não é, da pessoa, já não está connosco temporariamente, mas ao mesmo tempo ela está por perto e pode vir a estar por perto, e quanto mais esclarecido, mais perto pode estar e eventualmente até vir a comunicar-se connosco. Mas não dizer ou não trazer ao pensamento aquela vontade, ai que falta que me faz, ai quem me dera poder ter-te aqui, ai quem me dera que pudesses não ter partido tão cedo, porque tudo isso traz por vezes alguma angústia àquele espírito que partiu, não é? Porquê? Porque eles também sentem saudades nossas, não é? Muitos deles também queriam continuar a comunicar com o esposo, com a esposa, com os filhos, sentem que de repente há um elo que se quebrou e esse elo é o elo da comunicação, não é o elo da afeição ou do amor, que esse nunca se perde. E é o elo de comunicar, não poder comunicar, achar que agora de repente vão sentir a sua falta, de repente as pessoas não vão conseguir orientar a sua vida, ou então porque deixaram coisas por fazer e queriam transmitir os seus desejos, as suas vontades. Tudo isso é fácil de gerir se nós conseguirmos, não é, tentar esclarecer o espírito familiar que partiu e mentalmente dizermos sim, eres uma pessoa amorosa, és meu amigo, sinto amor por ti e que possas ter agora no plano espiritual uma vida enfim, tranquila, pacífica e tudo mais. Uma saudade salutar não faz mal a ninguém, pelo contrário. E o que é que a gente quer dizer com saudade salutar? É uma saudade que não prende, que não fixa aquele junto a nós, não é? Ou seja, aquela saudade que é um misto de egoísmo, de que a gente queria ter aquela pessoa só para nós. Só para nós. Aliás, muitas vezes acontece, e é isso é essa preocupação que nós temos que de alguma forma ter, não é? É que quando ou o familiar parte, ou o amigo, de alguma forma o que temos que pensar, eu sei que muitas vezes é difícil chorar, e nós todos já passamos por essas situações, é difícil expressar aquele sentimento de perda, mas é importante largarmos, como dizias, e bem, esse egoísmo que muitas vezes nós temos, não é? Porque, de alguma forma, o que nós fazemos, eles precisam de algum esclarecimento, porque muitas vezes eles também não percebem que partiram, não é? E o facto de nós chorarmos, sentirmos essa falta desmesurada e descuidada, digamos assim, faz com que eles fiquem e sofram ainda mais. Muitas vezes eles não sabem que partiram. E o que acontece é que se encostam a quem? A quem estavam perto deles, de quem eles gostavam, não é? Com quem eles se sentiam bem, e muitas vezes não percebem o porquê ou de chamarem, ou de falarem e não obterem resposta, não é? E ficam cada vez mais desconsolados, em maior sofrimento. E, portanto, tudo isso é importante que se perceba.
É óbvio que nós sentimos saudade. É óbvio que eles também sentem saudades nossas se estiverem esclarecidos. Mas é lógico, se eles não estiverem esclarecidos, eles não compreendem a saudade. Porque para eles nós estamos ao lado. Só que não os ouvimos nem os vemos. E eles ouvem-nos, mas não ouvem as nossas respostas às perguntas deles. Eles veem-nos. E, portanto, ficam de alguma forma... É desconfortável, é como para nós, não é? Estarmos a falar com alguém que não nos está a ouvir, porque ou está com os fones a pensar noutra coisa, é a mesma coisa, portanto... Mas só que para eles é muito mais complicado, não é? Sim, e há muitas tarefas para fazer no mundo espiritual, há muito com que os espíritos se podem ocupar e lhes traz felicidade e faz com que possam evoluir mais rapidamente. Portanto, todas essas tarefas há maior dedicação por parte do espírito que está no plano espiritual se houver, digamos, assim, uma liberdade, não é? Exatamente. De sentimentos, e depois assim já se pode dedicar a outras coisas, sabendo que aqueles que foram nesta família, nesta existência ou na anterior existência, a sua família estão bem, sabem que ele também está bem, e então o espírito parte e serena os seus ânimos, não é? Digamos assim. Claro. Será uma forma assim muito, eu não diria vulgar, mas de esclarecer ou de dizer, se calhar o importante era agirmos todos como algumas religiões o fazem, em que quando parte um ente querido, não o fazem com aquele sofrimento, porque na realidade... partiram para um mundo melhor. Obviamente que nós entendemos de outra forma, depende sempre do esclarecimento, é a forma como vão acordar, digamos assim, do lado de lá. Mas de alguma maneira era isso que deveria acontecer, não é? Quer dizer, não me levem a mal, mas encarar o desencarne, a morte, de uma forma natural seria o conveniente, até porque nós não morremos, vamos passar para outra dimensão e continuaremos vivos, porque o espírito é assim que acontece, vive do lado lá, não é? Olha, como segunda questão, eu não sei se eu iria sugerir que realmente se tivessem algum comentário a fazer, que o pudessem fazer de uma forma direta, portanto, não é que a gente consiga estabelecer aqui um diálogo, mas poderá haver algo mais chega da vossa parte, também seria importante. Regina Sandra Macedo, que nos colocou algumas questões também no último programa, às quais uma delas respondemos, mas colocou-nos outras questões, e ainda bem que temos a oportunidade de o fazer logo no programa seguinte. E então a primeira questão que ela coloca é: o ato de estar esclarecido é também um ato de aceitação de desencarnar? É assim, nós falámos um pouco sobre isso e agora esclarecendo a situação. Quando se refere o ato de aceitação, significa termos consciência, o espírito no momento da morte do corpo físico, se ele é um espírito esclarecido, não é? Automaticamente vai compreender o seu estado e vai tornar-se bastante mais fácil o momento e todo o processo de desencarnação, ou seja, todo o processo de passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Fazendo uma analogia, aqui há uns anos tivemos a oportunidade de ir passear até Geneva, até à Suíça, fomos visitar o Instituto de Yverdon, onde esteve a estudar o Allan Kardec, juntamente, portanto, na altura, com o seu mestre Pestalozzi. Só para esclarecer, tiveste tu prazer? Estivemos. Eu não estive. E então, na altura, o que acontece é que quando vamos à Suíça, a Suíça tem vários cantões. E cada cantão, portanto, do ponto de vista de administração ao território administrativo, tem vários cantões e cada cantão tem uma língua. Então, quando fui para Genebra, sabia que se falava francês. Os meus estudos do ensino secundário, eu aprendi, além do português, o inglês e o francês. Mas na Suíça há um cantão onde se fala francês, outro fala-se italiano e no outro fala-se alemão. O que acontece é que, depois de ter saído de Yverdon, eu fui até Berne, que é a capital da Suíça. E aconteceu algo curioso, é que Berne só se fala alemão.
eu não sabia uma palavra de alemão. Aliás, minto, sabia duas. Nein, que é não, ja, que é sim. Mais nada. O que é que acontece? Quando chegou a hora de almoço, eu cheguei pertinho da hora de almoço, eu queria almoçar e antes de entrar nos restaurantes, nós temos aquelas cartas, não é? No restaurantes que diz o que servem em cada restaurante, só que eram todas em alemão. É óbvio que lá dentro havia emendas e as emendas tinham francês, inglês e alemão. Mas antes de eu entrar no restaurante eu tinha que decidir se me interessava ou não. E eu senti-me como um português no Japão, por exemplo, ou noutro lugar qualquer, eu não percebia onde estava. Para mim era tudo desconhecido, era uma linguagem completamente estranha e eu confesso, nunca me senti tão perdida em toda a minha vida, porque até as informações de para onde era os comboios, o trem, etc., eu nem conseguia perceber nada. Ora, assim acontece com os espíritos quando passam para o plano espiritual. Se souberem a língua, ou seja, se souberem de tudo o que acontece na vida espiritual, se creem na imortalidade da alma, quando chegam ao plano espiritual é tudo fácil de entendimento. Portanto, já sabem o que lhes aconteceu, percebem que tudo o que os espera. Agora, se não houve uma preparação, e aqui, desculpem a analogia, para aquela linguagem, o que é que acontece? No plano espiritual sentem-se completamente perdidos, não sabem o que lhes vai acontecer, não sabem o que se espera e veem-se numa situação de não aceitação, mas é uma não aceitação que tem a ver com ignorância. Essa ignorância não no ponto de vista académico, mas uma ignorância espiritual do que lhes está a acontecer. Ou seja, sabem que estão vivos, sentem que estão vivos, têm pensamento, têm inteligência, mas ao mesmo tempo conversam e falam com os familiares, com os amigos, com as outras pessoas, eles não os escutam, eles não os percebem, portanto há uma sensação de completa perda. Nós mesmo que colaboramos nos trabalhos mediúnicos, portanto de apoio espiritual e ajuda espiritual no centro espírita, nós sabemos que muitos espíritos vêm ter connosco e vêm nos pedir auxílio porque se encontram perdidos, não sabem que já partiram, ainda se vê numa cama do hospital, ainda se vê no seu lugar, na sua casa, sozinhos, não tomaram consciência de que morreram, de que após uma doença prolongada já partiram e às vezes já passaram 10 anos, já passaram 20 anos e ainda se encontram naquele estado. Portanto, é cada vez mais importante, nós que temos esse conhecimento, não é? De que a vida continua, de o divulgarmos, de esclarecermos, fazendo assim nós na vida e na existência física uma preparação para a morte, que é bastante importante fazermos essa preparação para que quando chegamos ao plano espiritual não sejamos surpreendidos e não fiquemos como se num país estranho sem saber o que nos está a acontecer. Exatamente, e Regina, isto vem um pouco a propósito da pergunta anterior. Eu já agora reparei que a Tânia Marques já está online connosco e, portanto, dizer-lhe que a primeira questão que foi colocada foi precisamente a sua, à qual respondemos, que terá a oportunidade depois de voltar atrás e ouvir a resposta sem se entender, para dizer que isto tem um pouco a ver com aquela questão que foi colocada precisamente pela Tânia Marques, na questão o espírito estar esclarecido, na questão da saudade, se eles percebem ou não. Lá está, se estiverem esclarecidos, obviamente que sentem de forma diferente e sabem o que é que está a acontecer. Sugestão também, que há pouco não falámos, por exemplo, e falando na prece, que é sempre extremamente importante, o familiar que partiu, por que não? Fazer uma prece, pedir ajuda, para que possa ser esclarecido, para que os irmãos que o acompanham, aqueles a quem vulgarmente chamamos os guias, não é? Protetores, que de alguma forma possam esclarecer no sentido de lhes trazer mais alguma paz. Nós agora aqui no nosso computador ficamos sem imagem, mas eu sei que continuamos com ela. Às vezes o computador para-nos aqui estas partidas. Pois, a questão da prece, temos
temos falado ainda pouco, ou se calhar nos programas haveremos de dedicar talvez um programa à prece, e ouvimos muitos companheiros nossos vão ao centro espírita e ouvem dizer: orai e vigiai, orai, orai. E nós temos consciência que nem todos somos capazes, por vezes, de fazer uma prece, e nem todos temos condições de conseguir, às vezes, formular um agradecimento ao alto. Nem sempre é falta de fé, é mesmo aquela dificuldade em fazer uma prece. Quando é assim, para esse tipo de pessoas que sentem já que precisam de se sentir mais iluminados, que precisam de sentir serenidade, que precisam de agradecer a Deus, que precisam de pedir auxílio aos amigos espirituais, o Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem várias indicações de preces ditadas por espíritos mais evoluídos. Preces dedicadas a familiares que partiram, preces dedicadas a amigos que se suicidaram, enfim, inúmeras preces que são orientadoras, digamos assim, para aquele que não consegue concentrar o seu pensamento e fazer uma prece. Não significa o facto de ter uma prece escrita. Muitos, por exemplo, Jesus vem-nos trazer uma oração, que é conhecida como oração dominical, que é o Pai Nosso, e para muitos o Pai Nosso é a única prece que conseguem dirigir a Deus, porque não são capazes de verbalizar o que sentem. Então, por que não? O Pai Nosso. Mas, se quiserem outro tipo de verbalização, há orientações dos Espíritos para isso, para que depois, com o exercício da prece, ela se torne um hábito. E assim que passa a ser um hábito, facilmente ela brota dentro de nós, naturalmente, em forma, então, de agradecimento. Olha, seguindo aqui mais uma questão da Sandra Macedo, eu volto a esclarecer que, portanto, se ainda não estiver em direto, nós estamos a responder às questões colocadas por vós, que nos vão acompanhando, e que só agora nos começou a acompanhar. Portanto, é só voltar atrás depois no final do programa, porque algumas das respostas já foram dadas a essas perguntas. E, portanto, continuando com a Sandra Macedo, ela coloca aqui mais uma questão. E pergunta: é possível que ao fim de um ano um espírito retornar ao mundo, ao fim dele retornar ao mundo espiritual, um ano depois possa voltar a encarnar, neste caso, reencarnar no mesmo seio familiar? Apesar de que um ano normalmente é pouco, é o que se costuma dizer. Ora bem, não é? Depende, há relatos de tudo, não é? Nós nunca podemos, e o Espiritismo nisso faz reflexões racionais em relação a isso, porque cada vida espiritual, cada vida de um espírito é singular. Cada um tem uma vivência, apesar de sermos todos criados iguais, simples e ignorantes. Todos nós temos a nossa forma de agir, de escolher, de fazer as nossas escolhas perante determinados momentos das nossas vidas sucessivas, e por isso é que uns em 100 vidas estão num patamar evolutivo e outros com 500 vidas estão no mesmo patamar, por exemplo. Ou outros andaram muito mais depressa e outros mais devagar. Isto é fácil de se observar até na vida terrena. 2 irmãos andam a estudar e nós sabemos que um é preguiçoso e outro é hiperativo e dedicado ao estudo. Um consegue fazer o secundário em 6 ou 7 anos, que é o normal, outro demora 12 anos. Cada um tem as suas experiências e faz as suas escolhas. Isto para dizer o quê? Que nós não podemos generalizar e dizer assim, é possível ou não é possível. Disseste, e bem, pronto, na generalidade, um ano é um tempo muito curto para preparar toda uma futura encarnação no corpo físico. Porque se nós lermos, por exemplo, o Missionários da Luz, o livro psicografado Franciscano Xavier, editado pelo Espírito André Luís, nós vamos ver quanto tempo e tudo quanto demora para que um espírito
possa surgir reencarnado em determinada família, não é? Escolhida, aquele pai, aquela mãe, porque o espírito precisa, enfim, de saldar alguns problemas, algumas antipatias que existiam do passado, e tudo isso implica que pai e mãe se encontrem, se criem condições, que haja um ato de amor, que haja um momento, e depois então, conjugados todos esses fatores, não é? É preciso encontrar o genoma certo e que leve todas aquelas, e que toda aquela informação do futuro corpo perispiritual que tem, ou seja, que é a identidade criada para a vivência daquele espírito, não é? Por isso, é possível? É, porque nós também sabemos de casos que existem, em casos de espíritos que têm menos vivências, que ainda não têm o desenvolvimento do livre-arbítrio tão pleno como outros, porque tiveram ainda menos aprendizagens, tiveram menos vidas para aprender a fazer as suas escolhas, e por isso mesmo as suas vidas têm menor responsabilidade nas escolhas que fazem. Porquê? Porque são compulsivas as suas vivências, ou seja, é como que quando a gente chega a determinada idade tem que fazer primária. Não podemos ir para o ensino secundário sem passar pelo ensino primário. Não é possível, porque nós não temos nem capacidade cognitiva para apreender o conhecimento que está no ensino secundário, nem sequer temos fisicamente a potência para isso. Vão dizer certamente alguns, mas há sobredotados. Mas estamos a criar a analogia de que o que é normal é que se passe por uma fase de desenvolvimento do livre-arbítrio, da responsabilidade, desenvolvimento do conhecimento e da inteligência que nós já temos. Por isso, algumas experiências no corpo físico, nas nossas primeiras vidas, digamos assim, são compulsivas no sentido de, olha, os nossos queridos amigos espirituais que sabem mais que nós, são os nossos mentores, dizem, para ti é bom isto, e então instigam-nos, levam-nos, não é, a ter aquela vida naquele local e com aquela família para nós aprendermos. Mas outra já é fruto de escolhas, porque nós já conseguimos perceber o que é o bem, o que é o mal, já conseguimos decidir e já nos tornamos mais responsáveis nessas escolhas. Aí nós já vamos definir o nosso futuro. E, eventualmente, em alguma situação, um espírito mais evoluído pode dizer, esta família precisa de mim, acabou de partir e logo de imediato decide voltar. Porquê? Porque está esclarecido, já conhecia a vida espiritual. Era precisamente isso que eu ia dizer. Numa situação dessas, em que a evolução do espírito já é alguma, portanto, já com esclarecimento, poderá vir como missão, não é? Dentro da própria família, para ajudar ou algum elemento da família, ou precisamente a encontrar o caminho correto. Certo. Quer dizer, também pode ser há possível. situações de relatos de espíritos suicidas que, entretanto, cortaram, abreviaram a sua existência física e surge uma oportunidade de vivenciarem um tanto, digamos, que faltaria para o término daquela vivência, e então vivem mais uns anos, dão-lhes aquela oportunidade imediata de tentar resgatar um pouco, e no resgatar significa vivenciar ou passar por uma outra prova que lhes faz limpar o corpo perispiritual, que tem as marcas dos seus próprios atos, não é? Daquilo Exatamente. que fez a si próprio. Ora bem, eu antes de passar à próxima pergunta, por acaso nós já falámos sobre isso, só nos esquecemos foi de colocar também essa questão a vós. A hora do programa, eu não sei, nós temos feito sempre às 9 horas, desde há um ano, estamos a fazer um ano, sim, não esquecer. Sim, o primeiro aniversário, estamos a fazer um ano. Exatamente. E, portanto, temos feito sempre às 9 horas à quarta-feira. Nós queríamos manter a quarta-feira, mas obviamente que 9 horas, se calhar, é muito cedo, porque ainda estão a jantar, ou terminar o jantar. E, portanto, se for do vosso agrado, será com certeza do nosso também, nós poderíamos começar, passar o programa, em vez das 9 horas, passarmos para às 9h30, não é assim? Sim, já pensámos nisso várias Exatamente, vezes, já tínhamos pensado. até porque nós que acompanhamos o programa
Notamos que no início há um certo número de pessoas e depois a partir de determinada hora vê-se que mais pessoas estão presentes e depois já do programa terminar muitas pessoas vêm colocar questões julgando que ainda está em direto e por isso mesmo já pensámos se não seria ideal adiar um pouco mais o programa para as 9h30, até porque gostava mais uma vez de esclarecer, não tem a ver com o termos muitas pessoas a assistir. Sim. Não, eu acho que quanto mais questões forem colocadas, às vezes questões que até podem ser temas de um programa, não é? Porque há questões que são, na realidade, temas de um programa e que dá para aprofundarmos bastante. Que não nos tenha, de alguma forma, ocorrido, não é? É sempre importante termos outras pessoas também a poderem assistir e ajudar-nos, porque, ao fim e ao cabo, o programa não é só nosso, acaba por ser de todos nós, porque é importante podermos nos esclarecer sempre uns aos outros. Olha, então vou passar à questão seguinte e já agora vamos ficar então à espera do vosso feedback, se realmente será melhor de começarmos o programa às 9h30, mantendo o dia, às quartas-feiras, e começarmos a partir das 9h30. Portanto, agradeço que realmente nos digam alguma coisa. Olha, então a Josemara coloca a seguinte questão. Nós já falámos sobre a depressão, mas esta é uma questão muito pessoal, digamos assim, e direta. Aliás, é uma questão em duas. Ela pergunta porquê é que é tão depressiva e, ao mesmo tempo, parece que tem um problema físico e que lhe afeta as vias respiratórias, digo eu, e ela diz que tem uma tosse sistemática sem cura. Poderá uma coisa estar ligada à outra? Sim, a Josemara colocou-nos essa questão, nós achámos que devíamos trazê-la aqui porque há outras pessoas às vezes a colocar-nos questões pessoais que são do foro normalmente da saúde e têm a ver com questões que não tiveram ainda solução do ponto de vista médico e parece-nos que poderíamos outra vez levemente abordar essa questão da depressão. Nós até, julgo que há 15 dias atrás, partilhámos um programa com Arnaldo Costeira, que é o presidente da direção da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, na qual nós colaboramos e da qual faz parte a TV Espírita, e nesse programa ele fala e é entrevistado e fala-nos precisamente sobre a depressão. Ora, a depressão, nós sabemos que tem sido muito, muito dito em todo o lado que é a doença do século. É uma doença que nós descreveríamos em duas palavras, tristeza da alma. Ou seja, a alma encontra-se numa profunda tristeza. Penso que há pouco estava a ler e vi alguém comentar que se sente numa tristeza imensa. E é muito comum o estado depressivo envolver essa tristeza, que não se sabe de onde vem. A pessoa sente uma solidão enorme, uma insatisfação, uma incerteza e isso leva à inércia física. De onde é que vem esse estado depressivo e porquê é que ele ocorre precisamente tanto nesta altura? Achamos que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita dá-nos pistas para solucionar esse problema. É que no estado em que nós já vamos estando, nós que habitamos o planeta Terra e que estamos numa altura de transformação, em que a humanidade gradualmente está a progredir, este planeta há de se transformar, não sabemos se em 100 anos, 5 anos, não interessa o tempo, mas nota-se que as pessoas já se começam a preocupar em praticar o bem, em ser solidárias, em praticar a caridade, já se preocupam mais com os seus próprios atributos, em desenvolver os seus atributos. E o que é que acontece ao espírito que está triste? Esse espírito tem remorsos. Se nós verificarmos o que é a tristeza da alma, o que é a tristeza espiritual, tem a ver com o sofrimento moral. O sofrimento moral é o quê? É a consciência que o espírito já tem de que fez escolhas erradas, ou seja, quando teve caminhos em que lhe mostravam ou lhe davam oportunidades de escolher e praticar o bem, fez o mal.
E depois o que é que vem? Vem o remorso. E o remorso traz tristeza. Isto é inconsciente. O espírito sente isto. E o espírito, quando sente isto, esta tristeza transborda automaticamente para o corpo perispiritual, que é semimaterial, como falámos, e logo de imediato para o corpo físico. O que é que acontece quando transborda para o corpo físico? Molécula a molécula é como aquelas flores que de repente não têm água nem luz do sol. Elas parece que ficam murchas, parece que as pétalas começam a ficar amorfas, não é? Parece que depois as folhas começam a cair quase por elas próprias, ou seja, começa a perder vivacidade. A tristeza da alma e o sofrimento moral levam a que o corpo físico comece a perder energia. É por isso que no estado depressivo a gente não tem vontade de fazer nada. E ninguém está imune a isto. Todos em qualquer altura da sua vida passam por momentos de depressão. Todos em qualquer altura da vida têm remorsos inconscientes de que o que estão a fazer, o caminho que estão a levar, se calhar não é o melhor para si próprio. Então, o que é que nós vamos fazer quanto a isto? Primeira coisa é sair do estado, e é o mais difícil, porque o que é que nós fazemos para tratar a doença que já é física? Porque nós temos dor de cabeça, nós temos dores corporais, nós não nos conseguimos mexer, não conseguimos fazer nada, passamos tempo a dormir. O que é que fazemos? Tomamos medicação, que vai tratar o efeito, que é o corpo físico, não está a tratar a causa. E a causa o que é? A tristeza da alma. Para sair dessa tristeza, nós temos que torná-la ativa. Torná-la ativa é, por exemplo, fazer voluntariado. Quando eu faço voluntariado, eu estou a interessar-me pelo bem dos outros e estou a desinteressar-me, a despreocupar-me comigo. Estou a praticar a caridade, estou a ocupar o meu tempo. Fazer voluntariado é uma forma de nós sairmos da tristeza em que estamos. Eu adoro crianças, então vou experimentar agora. Porque não tenho filhos, vou fazer voluntariado junto de crianças. Eu gosto de falar com pessoas da terceira idade. Eu tinha a apetência para estar com crianças com deficiência e com dificuldades. Então vamos lá, vamos sair desse estado, vamos sair e quebrar aquela corrente de pensamento e vamos fazer algo novo, algo diferente. Porque por vezes nós nem conseguimos estabelecer uma meta, nem conseguimos dizer assim, olha, eu anseio por isto, eu quero atingir isto. Então, para sairmos desse estado, temos que fazer algo pelos outros e ao mesmo tempo, de forma quase inconsciente, estamos a fazer por nós. Depois, se juntarmos a oração, quando não conseguimos fazê-la, quando não conseguimos ter força nem vontade, podemos recorrer à oração sugestionada, não é? Aquela que está escrita, ou ler livros. Muitas vezes no estado depressivo não temos vontade de ler livros, mas ler, por exemplo, mensagens curtas de esperança, de ânimo, não é? Ou então confraternizar com aqueles que a gente gosta. Para quê? Para sair desse estado, para que a alma comece a se interessar por outras coisas. E, sobretudo, dizermos assim, nós já compreendemos que se calhar não fizemos boas opções, mas não podemos olhar para trás. Agora temos que olhar para a frente, para o nosso futuro, para aquilo que nós vamos conseguir conquistar, porque toda a gente sabe que vai conseguir sair desse estado. Quanto à tosse, desculpa, que é importante, e eu peço desculpa ter-me alongado na questão da depressão, porque infelizmente muitas pessoas falam sobre o assunto. Da tosse, precisamente, cara companheira Josemara, passámos pela mesma situação. Há uns anos, quando estávamos a organizar o primeiro congresso de pedagogia espírita em Portugal, durante 2 meses, quase desde o dia em que houve uma reunião com professores e decidimos organizar esse seminário, nós começámos com uma tosse, uma tosse convulsiva. Essa tosse eu procurei vários médicos, tratamento homeopático, tratamento convencional, xaropes, tudo mais. 2 meses durante a preparação desse seminário foram sempre a tossir de manhã e à noite. Quando chegámos à altura do seminário, ao próprio dia,
estava bastante desgastada, até porque ia fazer a introdução do seminário, a abertura e tudo o resto, e encontrava-me num estado que eu dizia, como é que vou ser capaz? Porque você sabe, Josemara, que tossir todos os dias, tossir de manhã à noite, leva-nos a um estado de desespero, de certa forma físico até. Fizemos uma prece antes de iniciar o seminário e após a prece, durante todo o resto do dia, nem uma vez tossi e nunca mais tossi. A tosse parece que desapareceu. Ora, o que nós sabemos é que muitas vezes espíritos que não estão a favor, nós sabemos há espíritos simpáticos e há espíritos antipáticos. Espíritos antipáticos que não gostam que a gente faça ou promova certos eventos e certos acontecimentos que levam ao conhecimento, enfim, aproximam-se de nós para nos impulsionar e nos afetar de alguma maneira. Qual é a abertura que nós damos a isso? No meu caso foi a ansiedade. Havia ansiedade, havia algumas críticas que fiz ao facto de não haver colaboração nisto e naquilo, e por isso mesmo o que acontece é que a tosse não é possível, e seja tosse, seja outros problemas, por exemplo, de pessoas que sofrem hemorragias, que têm situações que já foram aos médicos, fizeram exames e não veem os seus resultados, normalmente pode acontecer, se foi tudo visto e revisto do ponto de vista físico e continua a haver, não há justificação do ponto de vista médico, pode haver ali uma intervenção da parte espiritual. Para tratar essas situações é preciso que seja feita uma introspeção do próprio. Não basta ir a um centro espírita ou outras pessoas recorrem a apoios de médiuns para limpar ou afastar os espíritos. Não é suficiente. É preciso que a própria pessoa compreenda de onde é que surgiu, quando surgiu, o porquê e faça as suas reflexões em torno dessa situação e depois mentalmente procure em ambiente, não é, propício, e quando falamos de ambiente propício é ambiente sereno, de paz, não é, de tranquilidade, pedir auxílio aos guias espirituais para que aos poucos possa fazer essa limpeza espiritual que está por perto. Eu peço desculpa, tentei... De nos alongarmos. Aliás, eu gostava de dizer que já ultrapassámos os 45 minutos, mas ainda temos aqui mais uma questão que vamos responder hoje e ainda vamos falar sobre outra coisa, mas também, olha, estamos bem acompanhados e, portanto, hoje, uma vez por outra, também não faz mal, até vamos já treinando porque então vamos começar o próximo programa às 9h30, porque realmente, pelos vistos também a maioria concorda, e nós também achamos que sim, porque assim todos jantamos descansados e com calma. Olha, estavas a falar em depressão, na realidade falavas e bem, que se nós nos ocuparmos, isto na questão da depressão, não é? Se nós tivermos, obviamente que muitas vezes os nossos amiguinhos, ou menos amiguinhos do lado de lá, ajudam-nos, nós abrimos a porta e eles ajudam-nos a que realmente esse estado depressivo se mantenha e nós não temos mesmo vontade de nada. Mas pensem assim, e eu já fui fumador, é como quase que deixar de fumar. Nós temos que nos mentalizar, é isto que queremos. E se nós dissermos, não, eu vou ajudar, eu hoje vou fazer uma coisa diferente, eu tenho que sair deste estado, eu vou. Mesmo que durante aquele período eu deixar de fumar, também me custou, quer dizer, deixei de fumar, os primeiros dias ainda fiquei ali assim um bocadito, né, com aquela vontade, mas mentalmente eu disse, não, é isto que eu quero e ponto final. Portanto, a depressão é a mesma coisa. Obviamente que nós não podemos tornar o caso assim tão simples quanto isso, porque há situações complicadíssimas. E já só com ajuda, muitas vezes até de medicação, é que a coisa lá vai. Mas de qualquer das formas, se nós começarmos a mentalizar, não, eu hoje vou, mesmo que não me apeteça fechei a porta de casa, apetece-me voltar outra vez para trás. Não, eu vou, nem que seja experimentar. Se calhar essa distração permite-nos, inclusivamente, porque esta tosse pode ser até provocada pelo próprio estado depressivo, não é? Pois, por muitas coisas, não é? E pode inclusivamente de um momento para o outro passar. Dizia-nos aqui a Sandra Macedo que realmente conhecia alguém que dizia canse o corpo e descanse a mente. É um pouco isso, cansarmos o corpo para que a mente não esteja sempre a pensar na mesma coisa. Vamos distraindo, procurando pessoas, amigas,
com quem falarmos, não nos permitem estar sozinhos, se calhar a pensar naquilo que não devemos. Portanto, tudo isso é extremamente importante, não é? Exato. Quer dizer, e passamos agora numa situação complicadíssima com esta história da pandemia, não é? Em que, imaginem a quantidade de pessoas que ficaram com problemas, até sem emprego e com problemas familiares em casa gravíssimos, sem possibilidades até de adquirirem bens necessários de primeira necessidade para fazer face até à alimentação que têm que ter com a família, com os filhos. E, portanto, é extremamente complicado. Obviamente que até aí nós podemos ajudar. Ora, aí está. A Regina falou sobre crianças. Por que não ir ajudar essas pessoas que até sabemos que precisam do nosso auxílio? Não é? Sim. Quer dizer, nós até conhecemos, agora vou ficar depressivo em casa, mas eu tenho que comer. Pá, espera lá. Não, eu vou sair, porque vou ajudar aquele amigo ou a amiga da amiga e vou ajudar precisamente porque as pessoas, se calhar, estão um bocadinho pior do que eu. Portanto, pensamos assim, olha, Regina, deixa-me só, vamos falar aqui sobre, porque, e a próxima questão prende-se precisamente com isso, sobre a leitura. Sim. Leitura em casa, leitura no lar, que é extremamente importante. E nós temos alguns livros da codificação. Nós achamos que deveríamos sempre referir que a ACHEV tem livros, eu não sei se está a ver, porque entretanto a câmara não está a funcionar aqui para nós, mas o Evangelho segundo o Espiritismo já falámos, o Céu e o Inferno, que também já falámos várias vezes no nosso programa, a Gênese, que tem a tradução feita diretamente da segunda edição de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Eu não estou a mostrá-los por sequência, mas estou a mostrar os 5 livros que tem a ACHEV, considerados o Livro dos Médiuns, da Codificação Espírita, que são basilares para aqueles que querem estudar, compreender verdadeiramente quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Vocês podem, os companheiros que estão a assistir ou outros interessados, contactar diretamente à ACHEV, que eles enviam por correio, e é uma forma de auxiliarem também o projeto que a ACHEV tem, que é a construção de um lar para a terceira idade, para o qual eventualmente no futuro vamos começar a divulgar, para pedir também voluntários, que aqueles que estão interessados em se voluntariar, podem vir ter connosco, que sejam da área de Viseu, aqueles que estão interessados em poder nos auxiliar através de donativos e doações para que ande mais para a frente, ou seja, que se conclua mais rapidamente todo este projeto que já está em andamento. Enfim, podemos juntar o conhecimento, podemos oferecer conhecimento aos nossos amigos, àquelas pessoas que nós vimos que estão perto de nós, que estão tristes, desanimados. É uma forma de lhes levarmos esperança, oferecendo a leitura de um livro. Claro, eu estava aqui a ler precisamente alguns comentários da Laura, inclusivamente, que diz com esta situação da pandemia, que tem ficado muito tempo em casa, passa muito tempo a ler, meditar, vocês conseguem ler, ouvir música espírita, mas quando sai sente sempre uma grande ansiedade, por vezes paralisada. Portanto, é óbvio, todas estas situações. E pronto, esta situação da pandemia provoca todas estas questões. Obviamente, olha, está aqui um bom hobby, que é ler. A leitura é muito importante. Eu contra mim falo porque eu leio pouco, infelizmente, mas prometo mais uma vez, pela 20ª vez, que vou ler mais. Mas está aqui, ler os livros, porque não é só a instrução espírita que é importante. Muitas vezes é quem nós chamamos para o pé de nós, não é? Muitas vezes, esses tais amigos que eu falava há pouco, que se encontram aqui à nossa volta, não é? Que até nos distraem mais do que aquilo que nós já somos distraídos, e se calhar eles também precisam de ouvir, porque nós, lendo mentalmente, eles do lado de lá ouvem. Sim, aquilo que a gente está a ler. Podemos fazer leituras altas e tudo, para exatamente, eles acompanharem e serem esclarecidos. Que é como a Stella diz, que realmente teima, e é assim que é, e é assim que vai ser, e nós é que temos que ganhar, não são os outros, nem é uma série de pensamentos que muitas vezes nos assolam e se calhar nos chateiam. Pronto, tudo isto. Vamos então à última questão. Certamente que aparecerão aqui mais questões e nós iremos guardá-las para um outro programa, mas para já,
Última questão. Nelson Castro coloca-nos o seguinte texto. O que fazer a pessoa que tem mediunidade já leu a codificação e sente vontade de auxiliar os espíritos, mas não tem nenhum centro espírita perto? Ou os que há não têm trabalhos mediúnicos em que possa participar? Ora bem, várias pessoas, às vezes nós trazemos esta questão que foi levantada, não é a única vez que a fazem, porque muitas vezes não há nenhum centro e as pessoas sabem que têm mediunidade. Nós também sabemos que há espíritas que não têm mediunidade e há médios, pessoas que têm mediunidade e que não são espíritas, e daí a nossa advertência de quando alguém sente que tem mediunidade, que ouve espíritos, que sente os espíritos e vai ter com um médium, por exemplo, que muitas das vezes não é espírita, que simplesmente faz uma limpeza espiritual ou algo assim do género, o que é que acontece? Nós não estamos esclarecidos, aquilo que fez, a limpeza que fez, pode durar minutos porque voltamos para casa e acabou, já não há limpeza a fazer. Exatamente. Ela volta outra vez, as companhias, os mal-estares, porque existe ali uma mediunidade que não está devidamente educada. Mas também é certo que muitos se queixam que não há nenhum centro espírita perto, portanto não sabem como fazer para educar essa mediunidade e como colaborar, porque a maior parte dos médiuns vê e ouve espíritos, começa a ler, começa a perceber realmente o que acontece. Alguns já leram toda a codificação espírita, parece que é o caso, já leram o livro dos médiuns, já leram o livro dos espíritos, já sabem o que está a acontecer. E o que é que acontece? Os espíritos dizem assim, eu quero me comunicar. Mas as pessoas têm receio, não sabem se o podem fazer em casa, não sabem que condições é que o devem fazer, enfim, receios muito sensatos e para os quais nós alertamos sempre. Em casa, sozinho, o desenvolvimento da mediunidade não deve acontecer. Ora, nós vamos divulgar na nossa página uma listagem dos centros espíritas que há em Portugal. Isto para quê? Para que todos aqueles que passam por esta situação possam procurar um centro espírita e o que é que acontece e o que é que há no centro espírita, o que é que pode oferecer a estas pessoas que já conhecem a doutrina espírita, sabem que têm mediunidade e têm vontade de colaborar. Eles vão procurar o centro e o centro tem à sua disponibilidade cursos. E esses cursos são os cursos da doutrina espírita. Obviamente é capaz de chegar lá e dizer assim, mas eu já li tudo. Mas se queremos receber alguém na nossa casa, nós temos que saber que tipo de pessoa é que vai colaborar na nossa casa. Por exemplo, se nós queremos alguém que venha trabalhar connosco, nós pedimos referências, nós pedimos... Ora, uma pessoa que nos vai procurar num centro espírita, não vamos pedir referências nem habilitações, mas queremos ter a certeza se ela vai colaborar num trabalho de ajuda espiritual, isto é, auxiliando os espíritos a comunicarem-se com o mundo físico, não é? A transmitir mensagens. Nós temos de ter a certeza que tem conhecimento, porque não chega a dizer, eu já li, eu já fiz. Nós sabemos que às vezes nós somos muito criativos e dizemos que já lemos tudo só para convencer. Então é obrigatório fazer, digamos, um estudo de preparação para depois irmos para uma sala de trabalhos mediúnicos e auxiliar então todos aqueles que precisam de ajuda. Neste caso, o Nelson, vamos disponibilizar um contacto de um centro perto dele, da sua região, e depois tem que contactar esse centro. Porquê? Porque se em casa não houver um grupo de pessoas esclarecidas, eventualmente, imagine-se que até na família, havia família a morar perto uns dos outros, temos ali um grupo de pessoas já esclarecidas, era possível criar um grupo de trabalhos mediúnicos, porque foi assim que surgiram os primeiros grupos, não é? E os primeiros centros espíritas espalhados pela França. Nasceu assim, de pequenos grupos familiares e de amigos. Claro que a base e o fundamento é sempre o estudo, saber o que é que estamos a fazer, para depois não sermos surpreendidos com a intervenção de espíritos, não é? Brincalhões e menos simpáticos. Exatamente, aliás, nós sabemos que realmente não é fácil, e a Stella fala aqui sobre, deu o exemplo de Lisboa, mas não é só em Lisboa, aliás, por todo o país existe, não é fácil precisamente os centros espíritas, todos eles terem trabalhos mediúnicos.
é normal. Alguns têm de auxílio e estudo, que também é muito importante, como é lógico, não é? Mas muitas vezes é a falta até dessa preparação, de pessoas preparadas, de médiuns para fazer face, porque os trabalhos mediúnicos não são assim tão simples quanto isso. Tem que ter uma preparação muito grande. E, portanto, obviamente que nós gostaríamos, falando pela ASTED, por Viseu, porque é o centro ao qual nós prestamos auxílio e colaboramos, como é óbvio, gostaríamos de estar perto de todos, mas não sendo possível, e quem sabe, até com algum esclarecimento, até possam ajudar esses centros que ainda não fazem esse tipo de trabalho, se calhar um destes dias sugerir, porque não, iniciarem um grupo de trabalho mediúnico. Mas isso tudo depende sempre do próprio centro e nunca se deve levar a mal, porque na realidade o importante é nós estarmos focados naquilo que devemos. A caridade muitas vezes é mais importante do que qualquer trabalho mediúnico. Obviamente que o trabalho mediúnico também é uma forma de caridade, porque estamos a auxiliar quem ainda está do lado de cá, quem está do lado de lá e principalmente a nós, trabalhadores, porque é uma forma de nós também podermos ir dando passinhos, por pequeninos que sejam, na nossa evolução. E, portanto, é assim. Olha, nós vamos quase terminar por hoje. Temos aqui uma conversa agradável. Já temos a Sandra, inclusivamente, a oferecer-se para conversar. Isto também é importante online, para quem... aliás, podemos fazê-lo uns com os outros, assim como podem também enviar-nos questões, procurar conversa connosco, porque estamos sempre disponíveis. Aliás, temos-lo feito, mais a Regina, mas temos-lo feito. E, portanto, eu tenho-me esquecido, hoje não me vou esquecer. Já sabe, se nos quiser dar sugestão, colocar questões, novos temas que gostassem de ver falados aqui no nosso programa, agradecemos que os fizessem ou através da nossa página do Acontece no Centro Espírita, que felizmente já tem muitos seguidores e assim esperemos que possa continuar. Portanto, partilhem com os vossos amigos para que possam realmente vir até nós e estarem connosco, porque é importante, acima de tudo, o conhecimento. Façam-no também através do nosso e-mail. Temos um e-mail que é acontece-no-centro-espírita@gmail.com, através da TV Espírita, do YouTube. Há muita forma de podermos estar em contacto uns com os outros. Portanto, qualquer sugestão, fica aqui o convite, como sempre. Façam, porque nós, sempre que pudermos, vamos ao encontro das vossas sugestões, não é assim? Exatamente. E vamos terminar por hoje, lembrando, entretanto, que a partir da próxima quarta-feira iremos para o ar em direto ou em diferido, porque nem sempre poderá ser possível estarmos em direto, mas enquanto pudermos iremos fazê-lo. Mas iremos para o ar às 9h30 da noite, portanto vamos jantar mais descansados para que possamos estar aqui para mais uma conversa, as conversas das quartas-feiras. Muita paz. Boa noite para todos e uma boa noite. Até para a semana então. Até para a semana.